Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou o Pedro Michioli, consultor aqui na RBX Soft. E no nosso webinar de hoje, a gente vai falar sobre a integração com a VSC. A VSC é um grupo de telefonia VoIP. Vamos lá, então, ver como é que é isso. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Primeiro de tudo, né, a gente vai precisar configurar a integração. Como que a gente vai fazer essa configuração? Aqui no menuzinho, né, eu posso escrever VSC, vai ter aqui em parâmetros de integração, né, empresa parâmetros integrações VSC, e aqui vai abrir para mim a tela de integração. Eu já fiz uma preenchida, mas vou clicar em novo, como seriam para vocês, e aqui teriam as informações para a gente estar inserindo aqui, né, na integração com a VSC, né, que é o VoIP Group, uma telefonia VoIP. A descrição, né, que vai ser o nome da integração, pois você pode ter mais de uma ao mesmo tempo. O host, né, que é informado pelo pessoal lá da VSC. O ID, também informado pelo pessoal da VSC. O password e o tipo de login, né. A gente tem 3 formas de tipo de login. A gente precisa ver qual forma que vocês vão utilizar para trabalhar, mas em tese, né, todas essas informações, exceto a descrição e a situação, a gente coleta com o pessoal da VSC. Beleza. Próximo campo aqui, correlações, né? Aqui em correlações, a gente vai ter o número de controle. Esse número de controle, ele é um campo complementar. A gente precisa cadastrar ele lá em campos complementares, né, aqui no RBX. Esse campo complementar, ele tem que ser do tipo contratos e alfanumérico. Vou cadastrar um aqui com vocês para a gente poder validar aqui e ver. Vamos lá, então, campo complementar. Vou colocar o nome de VSC controle. Tabela vai ser contratos, tipo alfanumérico. Os planos, eu posso colocar somente os planos que vão ser inseridos, né? Que vai aparecer esse campo aqui, mas não é obrigatório. Tamanho máximo, a gente pode pôr 35, né? Aí aqui vai ser obrigatório não, campo único sim, valor padrão não precisa preencher, permissão especial e múltiplos não e não, e situação ativo. Aqui na ajuda a gente coloca necessário para número de controle da VSC. E ok. Beleza, cadastramos o nosso campo complementar. Vamos voltar lá para a integração, né? Parâmetros de integrações VSC, como se fosse uma nova integração, né? Aqui na correlação, a gente vai selecionar, né, aquele campinho complementar, por exemplo, aqui o VSC controle. Uma vez incluído esse número de controle, né, esse campo complementar, ele não pode ser mais alterado, ele vai ficar travado aqui para sempre, você não vai conseguir nem alterar ele aqui, nem excluir lá no campo complementar. Então, defina bem qual campo complementar vai ser responsável por esse número de controle, tá? Beleza. Descendo aqui ainda na integração, vamos ter os parâmetros para boleto de recarga telefônica, né? Aqui a gente vai definir basicamente, né, qual banco, qual conta, qual histórico, qual convênio que vai ser utilizado para gerar esses boletos de recarga telefônica, né? Então, e aqui é um informativo que vai ser descrito no boleto, né? Esse aqui vai ser exibido ao cliente na geração do boleto de recarga. Como que o cliente faz isso? Tá? O cliente vai fazer isso através da central do assinante. Beleza, pessoal? E a gente tem também a validade do boleto, que é por quantos dias que esse boleto vai ser válido até a expiração dele. Então, o cliente gerou lá um boleto de recarga. Por quanto tempo que esse boleto vai durar? 5 dias, 2 dias, 3 dias, né? Um ponto importante também, aqui no hintzinho, né? É que se for 0, é só o dia da geração, certo? Se for 1, é o dia mais 1. Vamos lá. Aqui embaixo a gente vai marcar quais são os valores de recargas permitidos, né? Quais valores de recarga você vai permitir o seu cliente realizar, tá? Lembrando que o hintzinho informa, né? Os boletos de recarga só são exibidos para usuários pré-pagos, né? Das plataformas de telefonia. Então, o cliente pós-pago não tem recarga, é somente um cliente pré-pago.
Então, aqui você vai falar, eu quero, meu cliente vai poder fazer recarga de 10, recarga de 50, recarga de 100 e recarga de 500, por exemplo, né? Aqui você vai definir, dentre esses números aqui, não pode ter outros, são só esses, quais são os valores permitidos para recarga. Show. Feito isso, né? Então, recapitulando, descrição, campo livre, você vai escolher o nome, host fornecido pela VSC, situação vai ser ativo, o ID fornecido pela VSC, o password fornecido pela VSC e o tipo de login, né? A gente precisa ver qual que é o tipo de login com a VSC, se vai ser esse web, se vai ser user code ou se vai ser por phone number, tá? Correlação é um campo complementar, como eu já mostrei para vocês anteriormente. Parâmetros para o boleto de recarga telefônica. Aqui vai ser qual banco, né, qual convênio, para qual conta, qual vai ser o informativo descrito ao cliente para esse boleto, né, e também quanto tempo esse boleto vai ser válido. E os valores de recarga permitido. Lembrando que, né, a recarga é só para cliente, né, pré-pago, né, conforme o hint aqui define para a gente. Então, show. Vou pegar aqui um exemplo já preenchido para a gente dar segmento. Então, fiz o primeiro cadastro aqui, beleza, né? Igual mostrei, o número de controle eu não consigo alterar, a senha também não consigo alterar, né? O ID eu também não consigo, o tipo de login também não consigo, muito menos o host. Então, uma vez cadastrado, caso você altere a senha lá na VSC, né? Você não vai conseguir alterar aqui no RBX pela web, certo? Então, se atentem a esse ponto também. Seguindo aqui, a gente vai ter os tipos de ligações, né? A gente vai configurar os tipos de ligações. Clicando aqui, a gente pode definir. Eu coloquei só uma local, ligações locais, mas eu posso colocar, sei lá, internacional, ligações internacionais. Aqui vocês podem definir os tipos de ligações que vocês vão estar trabalhando, tá? Lembrando que tem que ter correlação com a forma de trabalho da VSC. Franquias, né? Aqui você vai definir o plano. Esse plano, vou mostrar aqui para vocês. Aqui só está aparecendo um porquê. Esse plano, ele só vai ser o plano que está correlacionado aqui embaixo. Tá? A correlação padrão, né, das nossas integrações. Já vou aproveitar, já vou comentar dela, né? Então, para correlacionar um plano, a gente clica em novo, seleciona um plano do tipo telefonia, então precisa ser um plano tipo telefonia, não pode ser outro tipo de plano, ele nem vai aparecer. E aqui a gente vai colocar, né, o plano da VSC, né? Pode ter letras, pode ter números, aí esse código, né, a gente precisa pegar lá na VSC. Lembrando que tem que ser relativo, né? Tem que fazer sentido um plano aqui com um plano de lá, né? Questão de valores, né, pessoal. Então, voltando aqui para as franquias, aqui no botão de franquias, se eu colocar novo, digamos que eu tenha outro plano, né? Eu poderia estar selecionando esse meu segundo plano correlacionado e o tipo de ligação. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ligação internacional, ele vai ter 100 minutos, o excedente vai ser 0,10 reais, não, pegar 10 centavos. Um e 10. Beleza. Veja que quando eu marco aqui, ele traz mais duas casas decimais, tá? Até aqui, ó, é 1,10, então é R$ 1,10, mas você também consegue cobrar frações de centavos. Beleza, pessoal? Isso aqui é um padrão daí referente à telefonia, então você pode cobrar menos que 1 centavo por minuto excedente. Beleza, pessoal? Então, aqui eu estou definindo como que é a franquia desse plano, né? Quais tipos de ligação que esse plano vai ter. Lembrando que você pode ter ligações móveis, fixas, locais, internacionais, isso tudo vai depender de como você vai trabalhar com o pessoal da VoIP. Beleza. Plano, relação de planos, já expliquei para vocês. Números. Aqui no número, a gente vai ter que colocar, né, um a um, os números que eu vou estar vendendo
para o meu cliente, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, esse número aqui, né? 3.022.222, e enviar. Show, tá disponível. Beleza. Então, aqui você vai ter que cadastrar todos os números que você vai começar a vender no sistema, tá? Aqui ele mostra se o número está em uso, caso você já tenha incluído esse número num cliente do sistema. Beleza? Esse é um ponto importante, ele só aparece em uso se você incluiu num cliente do RBX. E aqui vai ter um botãozinho dos créditos, tá? Aqui nos créditos vai aparecer a linha dos clientes que tiveram os créditos confirmados, né? Que efetuaram o pagamento do boleto. Você precisa selecionar esses clientes e clicar em recarregar. Aqui eu não tenho nenhum exemplo para vocês, porque eu não consegui simular, mas vai aparecer o que os clientes que solicitaram a recarga, geraram um boleto, você só pode selecionar todos ou um de cada vez e clicar em recarregar. Beleza, então sobre a integração, a configuração dela é isso. Outros pontos que a gente vai ter importante, né, é referente ao cliente. Então, vamos lá. Beleza, cliente cadastro. Vou pegar aqui o cliente que tem isso. O cliente favorito aqui. Beleza, então temos o cliente aqui, Silvio Santos. O nosso cliente Silvio Santos, ele possui um contrato VSC, né? Ah, Pedro, incluiu o contrato da VSC, mas não está aparecendo o botão, né? Porque vai aparecer esse botãozinho, integração VSC atualizar cadastro. Provavelmente esse contrato ele está aguardando instalação, tá? Você vai precisar ativar esse contrato para o botão aparecer. Então, ativei o contrato, cliquei aqui no botão, aí aqui dentro desse botão, eu vou definir qual que é a senha desse cliente, aqui já vai trazer o número de controle dele, tá? Eu vou definir qual que é o número dele, aqui já está um pronto, eu vou fazer mais um aqui para vocês poderem ver. Vamos pegar aqui, pode ser um plano. Lembrando que eu estou fazendo com plano, tá? Mas também funciona com pacote. Então, se você vende um pacote, dentro desse pacote possui um plano VoIP, né? Que tem a ver com a integração da VSC, funciona da mesma forma. Só estou colocando um plano mesmo, pois é mais simples. Contrato incluído, beleza. Tá aqui. Então, tá aqui, ó. Não tem um botão, né? Vou ativar. Confirmar. Beleza, ativado. Agora sim eu vou ter o botão para fazer o cadastro, tá? Então, esse botão que possui um maisinho, ele quer dizer que ainda não foi cadastrado. O botão que possui um Vzinho, quer dizer que ele já foi cadastrado, mas você pode atualizar. Mas vamos fazer um cadastro aqui. Então, no cadastro, eu vou escolher uma senha, né? A senha do meu número VoIP. Eu vou colocar senha bem simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou definir o código da área. Então, o código da área, eu só tenho o código 44, mas daí você pode ter quantos códigos você for trabalhar. O número virtual, que é aqueles que eu cadastrei lá no sistema anteriormente. Então, vou colocar esse número aqui que eu cadastrei com vocês. Qual que é o limite de crédito desse cliente, né? Se o limite for 0, aqui o RINT informa, a conta será ilimitada. Tá? Então, tem esse parâmetro aí, mas vamos definir que esse meu cliente vai ter um limite de R$ 500 de crédito, beleza? E se esse número permite, né, receber chamadas a cobrar, sim ou não. Eu vou deixar aqui, não. Aí a gente tem algumas informações exclusivas para a utilização de scripts, né, de provisionamento de script. Aqui você vai ter que definir qual que é o contrato do equipamento incluído no cliente, né, caso você for trabalhar com disparo de script, para fazer esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, eu vou incluir um equipamento de telefone ou uma ONU, alguma coisa do gênero que vai trabalhar com essa integração. Vou definir qual contrato que eu vinculei neste equipamento. E também vou definir qual que é a linha, né, deste equipamento. Aqui no Rintinzinho a gente tem uma informação, né, informação referente à linha, é exclusivo para a utilização de scripts de provisionamento. Beleza, pessoal? Como eu não tenho nenhum equipamento, eu vou deixar esse campo em branco, ele não é um campo obrigatório. Então, vou cadastrar, ok. É usuário cadastrado com sucesso, perfeito. Aí pronto, né? O número de controle, como vocês devem ter reparado, ele puxou automático, né? Ele estava zerado, ele já puxou automático. Com certeza, ele já preencheu o campo complementar. Vamos verificar isso aqui. Eu vou voltar, né? E aqui é o campo complementar.
exemplos contratos, que é aquele campo complementar daquela integração funcional, já foi preenchido. Então, bem tranquilinho, né? Cadastrar o número no cliente, gerar a senha para ele. Agora, vamos ver como que eu vou importar o pré-faturamento. Por exemplo, o meu cliente, ele passou do limite dele, né? Ele excedeu a franquia dele, a franquia que eu defini lá na integração, né? Então, vou mostrar aqui para vocês novamente, integrações VSC. A franquia que eu defini aqui, o cliente ultrapassou essa franquia de 500 minutos e eu vou cobrar, né, 1 centavo por minuto excedente. Então, digamos que meu cliente passou 60 minutos, né, 1 hora, então eu vou cobrar 60 centavos a mais desse meu cliente. Como que isso vai acontecer, né? Como que o RBX vai coletar essa informação? Através do importar telefonia. Então, aqui no financeiro importar telefonia, a gente consegue importar o pré-faturamento, né, da VSC. Aqui eu só seleciono a VSC, coloco o mês e o ano, né, que eu vou fazer a importação desse excedente, e pronto, aí o RBX, né, ele vai coletar essas informações de excedente diretamente na VSC através da integração, fazendo que gere um pré-faturamento para o seu cliente, né, para que mais para frente, no próximo faturamento, ele seja cobrado desses valores excedentes, né, desses minutos excedentes da franquia dele. Outro ponto importante também vai ser sobre o extrato, né, de ligação, a bilhetagem do cliente. O cliente, ele vai conseguir coletar a bilhetagem através da central do assinante. Então, o cliente fala, o seu cliente mesmo, tá? Não é vocês que vão fazer isso, não é um usuário do RBX. O cliente vai acessar a central do assinante dele, né? E lá na central do assinante, a gente vai liberar, né, a opção, vamos ver aqui na web, né? Empresa parâmetro central do assinante web. A gente precisa liberar a opção extrato, que não é esse. Aqui, ó, extratos de ligações VSC. Então, liberei o extrato de ligação VSC, configurei o perfil, se você for trabalhar com perfil, para aparecer esse botão para o cliente, né? Vamos ver aqui os botõezinhos aqui. Então, o botão do extrato de ligações vai ser essa flechinha, tá? Aqui tem várias, porque tem várias integrações configuradas aqui no sistema, mas cada uma se refere a uma integração específica, né? Vamos voltar aqui. Liberei esse botão, através desse botão ou pelo menu, o cliente vai conseguir ver a bilhetagem dele, né? Para quem que ele ligou, qual foi a duração, para qual número ele ligou, todas essas informações referente à bilhetagem. Outro ponto importante, tá? É referente ao contrato. Inclui um contrato VSC no cliente, ativei e cadastrei. Beleza, né? O cliente já pode fazer ligações. Caso o cobrador virtual bloqueie esse contrato, ele também bloqueia lá na VSC. Caso o cobrador virtual desbloqueie esse contrato, ele vai desbloquear na VSC. Cancelamento também funciona e também a transferência. Caso eu transfira um contrato VSC para outro contrato VSC, um upgrade de franquia, por exemplo, vai funcionar, tá? E também, caso eu transfira um contrato que não é VSC para um contrato VSC, ele também vai funcionar. Beleza, pessoal? A nível de trazer o botãozinho lá para a gente realizar, né, o cadastro. Aí, as informações sobre a integração são essas, né? A gente vai estar abrindo aqui para perguntas e pode estar realizando pergunta aí, pessoal. Como não há perguntas, né? Eu vou encerrar a nossa call de hoje. Foi um prazer falar com todos vocês que estão presentes aqui e até o próximo vídeo.